E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma experimentação aqui na Mentoria Criativa e seguindo os recursos dos episódios anteriores. Hoje eu e o Lucas a gente vai botar em prática aí o nosso pensamento na hora de criar alguma coisa envolvendo character design. E aí, Lucas? E aí pessoal, tudo bom? E aí Matheus? A E gente aí? vai começar um pouco diferente hoje. Em vez de ter a terceira imagem já estabelecida, a gente pensou em discutir um pouco sobre o que a gente vai criar para oferecer um Uhum. processo um pouco mais completo. Ele ainda assim é bastante experimental, mas a gente queria procurar uma terceira imagem para guiar a gente um pouco melhor no quesito da função do personagem. O que ele vai Certo. ser, se ele vai ter uma personalidade, se ele vai ser um objeto, se ele vai ser um personagem mesmo e assim vai. A gente pode começar a discutir aqui o que são essas imagens e o que elas nos causam para a gente ter alguma ideia para elaborar essa imagem que a gente Tá. quer. Essa imagem que você me passou, Matheus, Uhum. desse artefato, ela é daquele escultor polonês, não é? É, o Zukowski. O Zukowski, ele tinha uma mente muito dirigida para a etnia ameríndia, tipo, são os índios americanos, né, Uhum. norte-americanos. Ele gostava de coisa étnica, ele gostava de coisa polonesa, russa, alemã. Uhum. Então ele gosta dessa coisa da tribo, do culto. Pode ver que as formas dele lembram coisas tribais, né? Sim, tem, E tem ao mesmo bastante tempo, repetição de coisas, né? isso. E ao mesmo tempo, como ele é um escultor, a beleza da escultura são as formas físicas dela em si. Então, Uhum. a narrativa do artefato em si, pra gente, ele é um pouco ainda ambíguo e ele é belo por si só. Ele é orgânico e parece meio mecânico ao mesmo tempo, né? Uhum. Exatamente. Então, disso ou a sensação que eu tenho dessa peça, tu falou, né? Desse artefato, é uma coisa imponente, é uma coisa mecânica, é ao mesmo tempo uma fusão de elementos de sobreposição, me dá a ideia de um guerreiro que possa ter uma armadura, mas que nas juntas dele a gente vê um quê de orgânico, de tecido muscular. Uhum. Isso dá a ideia de criaturas, tem tudo a ver com o lagarto que tu trouxe. Então, por enquanto, eu tenho ideias ainda muito no efeito visual e menos no objetivo, também, assim como você, imagino. Uhum. A ideia desse exercício nosso, eu acho que é exatamente extrair um objetivo, porque a gente está fazendo um exercício de imaginação aqui, de criação, a Uhum, partir desses efeitos visuais que a gente gosta. Que é uma coisa uhum, que, sinceramente, eu vejo as pessoas fazendo pouco. Eu vejo o contrário. Eles têm uma justo. ideia e depois eles encaixam um efeito visual nessa ideia. E para mudar um pouco esse parâmetro, eu acho legal a gente começar pelo contrário. A Tu acha iguana que a aqui. gente. Oi. Ah, perdão. Não, A, perdão, pode a continuar. iguana, ela apresenta algumas dessas características desse artefato também, né? Que são essa fusão do orgânico e do. É, Facetado, é, e é um repetitivo. réptil, né, cara? Então é um E é um negócio réptil. muito frio pra O, gente, é uma coisa a estranha. iguana, os répteis e iguanas e criaturas assim, elas parecem ter uma personalidade super individualista, eles parecem às vezes meio agressivos. Se a gente Uhum, lembra de imaginação de ficções onde essas criaturas aparecem. Pra mim, eu vou fazer só um brainstorm, tá? Vou jogando ideias e tu vai me acompanhando aí. uhum. Pra mim, iguana, ela nunca é o mocinho. Já viu alguma iguana que é o É herói? verdade, é verdade. Né? Não tem. A gente pode ser subversivo e tentar fazer uma iguana meio puta da vida, só que ela tem tons aí de empatia. Uhum, Ou a gente pode extrair dela essa violência natural e dar a ela uma função de personagem forte, tipo um diretor de escola, um guerreiro. Eu não uhum, sei, eu só tô jogando aqui, tá? Eu tô brincando com imaginação. Um bullying. Quando eu falo isso, eu tô tentando não só ir pro lado medieval e mágico que a gente costuma ir, uhum. mas e se ela fosse atual? Como ela se vestiria? Como ela Coisas assim. seria? Seria muito É, interessante exatamente. fundir isso. Eu, na verdade, ando gostando de fazer algumas experimentações fundindo é, elementos atuais e medievais ao mesmo tempo, sabe? Interessante, Isso é cara. bem legal, talvez a gente possa até explorar alguma coisa disso. Mas realmente, uma iguana mocinho eu acho que eu nunca vi. Um lagarto Tá mocinho, vendo? porque É, naturalmente é um animal de sangue frio, ele tem um olhar agressivo e meio grotesco às vezes, né? Ah, não é fácil de tocar nele, né? ele não é uma criatura amigável, assim. Ele é legal. Eu acho ele muito legal. Mas ser legal e ser amigável são coisas diferentes, né? Bem diferentes.
Ah, Essa coisa da. É por isso que a gente se apaixona por vilões, às vezes, né? Porque eles são irados. que são Não quer dizer que legais. eles são. Não quer dizer que tu vai fazer a boa vizinhança com eles, mas eles são incríveis de ver. E a Uhum. Iguana tá nessa categoria. Será que a gente vai fazer um vilão, então? Eu acho que pode ser, cara. Vamos aproveitar dessa característica natural que a gente já atribuiu para esse tipo de animal e vamos tentar atribuir uma função para ele. O que ele vai ser? Ele pode ser O que vai um ser? médico, um engenheiro, pode ser um vilão, é, sei lá, alguma Hum, coisa Tu que. acha que a gente pode aproveitar? E se a gente for na onda agora de pandemia e ele tiver Hum, alguma coisa a ver com medicina? legal. Talvez aquelas roupas de Do... proteção, né? De proteção, Como é que exatamente. chama aquelas roupas de quarentena? Eu acho que se tu procurar como realmente roupa de quarentena, vem aquelas roupas fechadas. Mas tem um nome para isolamento. Como é que chama? Tem um nome bem específico que eu sabia. Eu vou digitar Chernobyl. É isso. Protective clothing. Nossa, como a moda entra em tudo, né? Eu busquei realmente roupa de quarentena e veio moda feminina e as roupas de Chernobyl. Então, se você achar alguma bem legal aí, você me passa. Eu tô procurando aqui, Só mas. procura literalmente por Chernobyl Steals, porque teve uma série recentemente, então tá cheio de imagem disso. Sim, eu vi essa série. Essa série é muito legal. Ela é magnífica, Nossa, eu cara. gostei Nossa. tanto dela porque eles conseguem. O que eu mais achei interessante é que radioatividade não é uma coisa visível, né? E Exato. você literalmente vê e sente ela. É muito interessante. Com uma série de efeitos sonoros e os próprios personagens, né? Eu achei isso magnífico nessa série. Eu tô achando muita coisa pós-apocalíptica. Se, Eu então, achei um se tu aqui. procurar só Chernobyl, vai aparecer muitas doenças lá, e a gente não tá Não procurando tá isso interessado agora. nisso. É algo assim, mas eu queria algo menos militar. Eu queria uma coisa mais médica. Ó, eu digitei Ah, no pode ser esse aqui. O Google. que você acha? Deixa eu ver. É militar, mas. É militar? É, né? Ah, sabe onde aparece muito essa roupa com menos militar? No Hum. filme A Chegada. Só que é roupa laranja daí. Ah, é tipo isso aqui, não é? Mais ou menos isso. É que isso aqui deve ser um Aham. bagulho mais de bombeiro, né? Sei lá. Mas aí a gente pode estilizar, né? Porque essa coisa da mangueira lembra muito o bombeiro de fato. Vamos pegar isso aqui e Uhum. vamos tentar fazer algo bem legal. Você quer pegar aquilo lá mesmo ou pode ser esse? Tanto faz. Pode ser, a gente vai modificando em cima desse. Que legal. Deixa eu só dar uma olhada no outro lá porque vai ser Uhum. interessante saber também. The Arrival, né? Arrival só é o nome. Arrival. The Arrival é outro filme. É. Aquele filme também é muito genial. Sim, com certeza. Quando se estabelece função, ainda mais para o character design, a gente tem uma bússola estética bem mais definida, né? Bem diferente do que a gente propôs nas Uhum. últimas vezes, a qual a gente descobriu no processo. Talvez até por isso a gente tenha demorado. A gente tateou muito, né? O que será que vai acontecer? Para onde vai? A gente Talvez, ficou muito preso na questão estética mesmo, né? talvez hoje a gente tenha mais objetividade. Uhum. E aqui a tendência é sair uma coisa menos pronta, né? Não que os outros estejam completamente prontos, mas um pouco Sim, menos pronto e mais experimental no sketch mesmo, talvez. Bom, vamos lá. vamos lá. O que a gente pensa então quando a gente vê essas coisas juntas? Nós temos o aspecto mecânico, temos o aspecto orgânico, frio, reptiliano, temos os padrões e temos esse lance de proteção, vírus, contaminação, radioatividade, que caracteriza para o personagem uma E, uma, um sentimento de sim, que ele é humano ou de que ele tem uma vida que ele quer proteger.
né? Se a gente pega a bolha de revista em quadrinho, mangá e algo assim, toda vez que tem um personagem, se a gente tá indo pro lado do vilão, né? Uhum. Que ele lida com toxina, ele usa essa roupa. Só que daí quando ele tem uma mangueira ou uma máscara, o ar que sai de lá é com aquele ar venenoso. Uhum. Será que a gente subverte isso? Faz ele com essa roupa de proteção, mas é ele que destila o veneno? Talvez ele só possa viver no próprio veneno, sabe? Algo do Ah, tipo assim. igual o. Como é que é o nome desse Jedi? O Mestre Plo Koon, que é um Jedi que sempre tá de máscara e o oxigênio da Terra é venenoso pra ele. Então ele É, respira gás venenoso. talvez ele tenha uma própria atmosfera no corpo dele, né? E ele não Isso, pode exatamente. respirar a atmosfera. Isso é interessante. Eu quero ver Exato. como que eu vou conciliar isso com a com o rosto do lagarto que tem muitas pontas e coisas, né? Talvez a gente possa. Tu pode inverter se tu quiser, dependendo da tua familiaridade com esse tipo de anatomia. Uhum. Pode ter um rosto humano com máscara que lembre lagarto também. Pode ser um prop. Sim, pode ser um próprio. Eu vou pensar um pouquinho aqui. Bom, é um vilão, certo? Uhum. Qual é a intenção desse vilão? É espalhar veneno? É sobreviver? É um vilão magnífico, imponente? Ou ele é um vilão, é, assim, Eu, restrito a roupa e que. A coitado, sabe? referência que tu pegou da roupa, a referência que tu pegou da roupa, ela não é aquela simples, básica roupa de proteção, ela tem Uhum. um gear a mais, né? Ela tem Tem a um gear mangueira, o também. fechado. Então eu sinto que é um vilão médio para alto. Se fosse seguir a bússola estética da roupa. Uhum. Ele não precisa ser o grande vilão veneno. Ele pode ser do cotidiano do Homem-Aranha, sabe o que eu quero dizer com isso? Como assim? Ele é É tipo. aquele, é aquele tipo de vilão que ele é derrotado na primeira página. Tadinho! Mas ele pode ser irado, não tem problema. Ou tu quer fazer ele imponente, ele com uma guia ainda mais absurda, assim. Ele pode ser um vilão mais forte, talvez. Uhum. Cara, e se as mangueiras forem conectadas na carne dele? Isso que eu tô pensando, uma Ele, espécie ele de, ficar bem de brutal. Frankenstein, sabe? Exatamente. Um Frankenstein não, aquele vilão do Resident Evil. Tipo, O Nemesis, Nemesis. né? Pensando nisso. Porque Ele eu tô é pensando meio. na efetividade desse vilão. A gente. é, um problema do design é quando a gente vai criar. Às vezes a gente tem uma tendência de às vezes querer criar coisas muito medíocres, sabe? De criar aquele NPC do jogo que não serve pra nada só pra te vender uma espadinha, sabe? Sei, sei. E um erro disso, um problema disso é que a gente não se desafia o suficiente para fazer algo interessante. Esses NPCs só são interessantes porque tem todo um jogo amparando eles, sabe? Ah, sim. E Mas ele por si só não tem muito valor. ele por si só é bem, bem boboca. Assim. Tu quer fugir disso, então. Talvez fazer ele um pouco mais importante. Ok. Acho que vale a pena. Não, eu tava só tateando, assim, É. não com o intuito de ser realmente medíocre, Eu gostei mas muito era da uma ideia ideia. de ele ser uma criatura é, que tem as coisas fincadas na carne. E Uhum, cara, deixa ele com um aspecto bem mais agressivo e importante, sabe? Ele pode ser exato. uma espécie de brutamontes ou algo do tipo assim. É, porque se ele é uma criatura que tem coisas nele, por exemplo, ele é meio criatura máquina, ele tem que ser grande, né? O corpo dele é a própria É, bateria dele, ele o tem que ser. sentido de sobrevivência, igual o Nemesis mesmo. Uhum, É uma máquina orgânica. uhum. E eu gosto muito dessas ideias de regulador de pressão, que o cara. É meio Bane, né? O Bane injeta o tipo de. Né, o vilão do Batman. Ele injeta a quantidade de veneno no corpo dele com uma válvula do próprio corpo. Isso é bem assustador, na verdade, né? Controlar teu nível químico. Nossa, é muito estranho, né, mano? É muito esquisitão isso. Exato. Tu vai fazer ele completamente coberto ou tu vai fazer ele meio com um aspecto seminu, tipo, por causa da aparência do corpo da criatura mesmo? Como a gente pensou no.
como a gente pensou na carne, eu acho que eu quero tentar explorar ele sendo uma criatura um tanto Corpo à mostra, assim. corpo à mostra, tipo, bem orgânico, sabe? Tá. Bem orgânico e, sei lá, meio rastejando mesmo. Porque o lagarto ele tem essa característica de rastejar, de esfregar a barriguinha no chão, né? Certo. Então as pernas dele, elas são espatifadas, assim, sabe? Ele não fica São. assim, ó, no chão. Ele fica esparramado pelo chão. Né? Ele fica... Mas caso tu queira uma referência de lagarto em pé, que resolve bem, Uhum. tem uma. Tem um lagarto humanoide em Soul Calibur. Eles fazem um bom trabalho em deixar ele de pé. Uhum. Tem os do Skyrim também, né? Exato. Eu tô tentando explorar ele aqui esparramado no chão, mas ele vai ficar muito desengonçado, né? Ele vai ficar, tipo, bem assim... Bem desengonçadão. Talvez não seja a melhor ideia. Talvez isso tire um pouco da maldade dele, se ele for Ele desengonçado. fique meio bizarro, assim. Mas eu quero explorar essa pose aqui só por brincadeira. Porque daí ele parece uma criatura mais coitada, né? Talvez mais grotesca ainda. Vamos tentar fazer ele de pé. Deixa eu pegar essa referência do Soul Cara, é Calibur. literalmente Lizard Man do Soul Calibur. Lizardman Soul Calibur. Ele é um homem dinossauro. Daí tirando a parte do torso, pegando de referências. É que ele tem várias skins, né? Tem a Uhum. skin bem lagarto. Ele é um dragão, né? Ele é Ele é mais fraco, um assim. dragonoide, velho. Exato. Ele é um humano com cosplay, fazendo cosplay de dragão, né? Um furry dragão. Isso é interessante. Só que eu sinto que muda bastante a ideia A natureza da coisa, a né? natureza do lagarto, né? Porque o lagarto ele é todo esguio e, e, e meio estranho, né? Sei lá. Então vamos pelo que tu tá pegando da natureza da própria imagem. Eu queria tentar explorar ainda mais esse lance do lagarto, porque é algo que caracteriza bastante um vilão. Ele é bem assim sombrio, ele Tá. rasteja, né? Então vamos por esse lado aqui. Eu gostei dessa pose. Ela, ela, ela atende a minha necessidade de esfregar ele no chão aqui, ó. Ok. Concordo. E ele fica meio monstrão dinossauro aqui, né? Também dependendo de como for colocado. E lidar com criaturas assim é sempre. Qual que é a palavra que eu tô buscando? Quando tu não sabe do jeito que a pessoa vai agir. É imprevisível. Ele é imprevisível. Ele é imprevisível. Exatamente. Já que a gente tinha citado antes o Resident Evil, tem um vilão que é assim, que é o Licker, né? Que é também um zumbi rastejante que tem uma língua comprida e tal. E ele anda bem lento e bem pesado. Só que os saltos dele e as investidas são muito rápidas. Então tu pensa que ele vai ser aquele vilão brutamontes pesado e ele é o mais rápido do jogo. Então tu fica tipo, caramba, não esperava por isso. Ele é aquele que é todo carne viva? Ele é carne viva e ele é quadrúpede também. Ele anda de quatro, né? Uhum. E Tipo, ele se pendura, ele usa a língua. a anatomia dele Isso, é assim, né? Ele fica exatamente. pendurado nas paredes, né? Eu lembro dele. Exatamente. É um bichão do mal. A coisa que eu gosto muito disso aqui é a crista dele. Acho essa crista de dinossauro dele muito louca. Mas eu tenho que diminuir um pouco aqui. É uma herança biológica bem curiosa. Como que a gente pode encaixar esses aparatos então? Ele vai depender delas para viver? Seria bom, seria bom. Se a gente sentisse que não é só algo pendurado e sim algo que já faz parte dele. Então, se ele precisa disso para viver, precisa ser algo que mostre que
não tá ali de graça, né? Precisa fazer parte do Isso, sistema respiratório dele, ou seja, exato, as vias dele tem que estar cobertas por isso, certo? exato. Então vamos começar a imaginar. Ah, ele é um lagarto, ele tem essa forma assim de bico. Talvez a gente possa até diminuir um pouco, fazer ele mais curtinho e talvez colocar uma máscara nele aqui assim, ou um vidro, alguma coisa. Entendi. Serve. Tu vai fazer aquela típica mangueira saindo das laterais. Eu gosto muito dessa simetria da máscara da imagem, que tem um respirador e só um tubo. Sim, também gosto. Vamos. Mas assim, a gente pode extrapolar, né? Ele pode ter uns pistões, uns tubos que acompanha no torso dele, Uhum. para dizer que é mais complexo do que só um respirador, sabe? Talvez eu Tem a possa ver virar com ele os de outros. frente, porque daí a gente vai ter esse efeito visual. Apesar Tá. da perspectiva ser diferente, tipo, a máscara Uhum. pode ser assim, sabe? Em vez de Justo. assim, a gente vai ter o efeito visual. E a gente pode pôr esse respirador aqui, ou aqui, talvez. Desse outro lado a Ok. gente pode ter o tubo maneiro. Porque ele ficou de frente demais. Essa simetria é bem legal, né? É bem bom mesmo. Ele vai carregar com ele algum tipo de cilindro. Aquela válvula de pressão cúbica de ar eu acho muito bacana. Ele tem umas válvulas dessa distribuídas no corpo. Uhum. Pode ser tanto na pele dele também, ou sim mais pendurado nesse caso, porque daí a válvula é indiferente. Eu acho que estabelecendo mais ou menos o corpo dele, a gente consegue pensar na roupa dele, né? Tá. Talvez a gente pode pendurar a válvula dele. Talvez fosse algo nas costas. Pensando aqui também. Tá. Tu pode fazer um pequeno cilindro, entre aspas, de oxigênio, ele apoiando uma mão, ou entre o corpo dele. Não precisa ficar literalmente pendurado nas costas, ou o que seria a cintura. Uhum. Porque daí vai ter aquele efeito do índice de respirador de mergulhador, sabe? Aí fica muito básico. Aqui? Se tu só simplesmente acoplar aí, fica tipo o vilão de cartoon dos anos Um 90, sabe? vilão mergulhador, né? Assim. Exatamente. É. Tô pensando que o corpo dele é tão. É tão cheio. É tão complexo que fica um pouco difícil de encaixar essa roupa nele sem deixar o corpo chato. Né? Eu sinto que por causa da natureza da pose que tu escolheu agora, a roupa não vai encaixar bem. Também acho que não. Mas talvez a gente possa usar os aparatos mecânicos para fazer isso. Para fazer Certo. essa ponte, sabe? Em vez dele ter Hum. a roupa, ele tem só os. Eu sinto que o suquinho da imagem, ela vai estar muito na máscara, nos tubos e no cilindro. Isso, Basta a exatamente. gente selecionar onde. Exatamente, eu também acho. Talvez, talvez o suquinho possa estar na conexão deles com as coisas. Eu preciso de um período em que eu só rabisco para tentar encontrar esse suquinho, sabe? Tá Uma vez bom? que eu encontro esse suquinho, aí eu começo beleza, pode ser assim e ter essas coisas. Sabe do jeito que tá o artefato ali, onde tem parece ter um coração, né? A silhueta geral de fora. Por mais que Uhum. pareça um triângulo, me lembra um coração também por causa da parte orgânica. E se a gente fizer uma parte no corpo dele que lembra muito o baixo relevo para encaixar pilha no controle e tem alguma coisa mecânica ou orgânica no corpo dele, para dizer que ele é meio máquina. Mas não é literalmente uma máquina, ele é só um corpo mexido, tipo Nemesis mesmo. Eu tava pensando em fazer alguma coisa aqui, ó. O que tu acha? Tipo uma espécie de
plug nas costas dele, É um gigante. plug, é isso que eu quero dizer, tu resumiu Alguma bem. coisa bem grande mesmo e com baixo relevo, sabe? Que Ah, mandou bem, você tá bem legal realmente isso. vê o negócio aqui, talvez até uns tubos, alguma coisa do tipo. Legal, tem várias maneiras de encaixar um tubão aí, É. ou alguns. E a gente pode simplesmente pôr coisas aqui e ver se dá certo, né? Porque a gente está no período de Ok, ver se dá certo. ok, mandou bem. Esse daqui é basicamente o primeiro sketch que a gente faz quando a gente tem uma ideia. Então ele é Uhum. sempre ruim. E a gente pretende refinar ele depois, mas é importante saber como essas coisas acontecem, né? Porque senão a gente fica muito preso só no resultado final e tal. Não, é que sem traçar tu não bota a ideia literalmente no papel, então tu também tá É, testando. é importante Eu entendo. pensar bastante. Aqui a gente pensou pouco, né? A gente está pensando junto e está pensando pouco. A Mas gente tá escrevendo enquanto, é, enquanto desenha, literalmente. e aí fica umas dúvidas, né? Tipo, será que é a melhor solução mesmo? E alguém que esteja assistindo a gente pode até ter tido uma ideia bem melhor. Porque ele não tem a obrigação de mostrar enquanto ele pensa, né? Isso é uma grande vantagem, inclusive. Não, a vantagem de pensar em cima de algo pronto é exatamente isso. Cabe você modificar o que já está dado. Agora, para botar o primeiro passo é que é o struggle real, né? Que é o que Uhum, tu está passando agora, ou a gente tentando definir a função dele no mundo. uhum. Sabe o que me lembrou esse grande plug e o cabo ali? Evangelion. Nossa, é mesmo. Aí vai a possibilidade da gente buscar outras referências que vão auxiliar a descrição dessa criatura que a gente tem aqui, né? Por Certo. exemplo, que parte do Evangelho isso lembra? Você tem alguma parte específica? A parte do que eles colocam o piloto no tubo que é inserido na nuca do Eva. Tu lembra disso? O Eva ele tem um design Sim, geral bem, sim, sim, bem sim. liso. Só que quando eles abrem ele é bem complexo, né? Uhum, Então tu pode ter vários momentos do design para ter respiro no corpo e a gente deixar o plug como grande detalhe. uhum, é verdade. Eu modifiquei um pouco o plug para fazer algo talvez líquido aqui, o que você acha? Aí Ah, ele boa ideia. fica Dá pra mais enxergar. ainda enxuto ali e tem a Uhum. possibilidade de ser ainda mais intricado, como se fosse tipo isso aqui, ó. Isso aqui não salta, né? Não. Ele não faz assim. Ele é só um treco ali dentro, né? Eu gosto desses designs que são baixos assim, e que o detalhe tá dentro, porque ele é convidativo a olhar. Se ele É, fosse só para fora, ele é bem mais explícito, daí a graça acaba cedo. a graça desses que saem é mais a silhueta, né? O volume e a silhueta, O né? volume e a silhueta, exatamente. Esse daqui não, esse aqui tem a silhueta também. A gente também tá apelando para certa silhueta aqui. Mas ele é muito mais o detalhe dentro dele. Vamos patentear esse brinquedo, cara. Tava pensando em alguma coisa de talvez ataque pra ele. Ele é um vilão, provavelmente ele vai atacar alguma coisa. Ele Pensei em ataca. alguma coisa nesse braço aqui, você tem alguma ideia? Talvez possa atirar também. Eu tava pensando, eu não pensei literalmente nos braços agora, e sim nessas espinhas dele que saltam. Porque se ele for com um aspecto venenoso e a gente fosse brincar com cor, e potencialmente pra frente, ele ser vermelho com as pontas verdes ou roxa, deixa ele com aquela aparência de criatura que tu não pode encostar. É, Isso também deixa ele amedrontador. é verdade. O design da máscara dele pode seguir aqui e ser coisas de baixo relevo também. Tá? Coisas que não que saltam, que entram. E esse negócio aqui também pode ter parte dessa solução. Bacana. Vocês veem que muita coisa a gente começa e joga fora, né? Imediatamente. Eu começo e jogo fora e tal. Isso pode dar uma certa impressão de que a gente está experimentando mesmo, porque é o que é, né? A gente está tentando Uhum. encontrar aquilo que vai dar mais certo aqui e tal. Sabe o que eu acho que estragaria, mas é dispensar? Se ele também carregasse uma arma na mão, né? Tu acha que Uma isso ia ser arma demais? avulsa, não algo grudado É, nele. ele pode ter algo tipo.
que lembre coisa biológica também, um tubo que siga para uma arma na mão. Só que isso acaba tirando toda a evidência do tubo nas costas e da própria máscara, que é o que faz a personalidade dele. Uhum. Mas eu não vejo por que ele não possa ter, por exemplo, enxertos mecânicos também como detalhes. Mecânicos não, é tipo de cirurgia, que foi o caso dele. Como ele parece meio decrépito, Ele parece meio decrépito. eu acho que vale muito mais a pena colocar um cajado na mão dele. Algo que ele possa se apoiar. Porque, Ah, entendi. né? Porque Caramba. ele não parece alguém que vai ser tipo aqueles carniceiros lá do Resident Evil. Exato, ele foi modificado, ele é biologicamente evoluído, mas ele não é perfeito, né? Ele não é uma É, criatura que deveria existir, inclusive. eu acho que ele deve ser algo um pouco menos ágil do que o General Grievous, sabe? Que é Entendo. tipo tossindo e todo decrépito e tal, mas sabe lutar Eu na vou hora que dizer, precisa, sabe? eu gosto do conceito de ter algo pra apoiar e pendurar, mas o cajado eu acho que tá fora do que ele representa, até Sério? onde eu O que enxergo. a gente pode pôr então, talvez? O cajado, parece que ele tá em dois momentos históricos diferentes, é estranho pra ele. Eu sinto que ele tá mais pendurado. Ele não pode estar pendurado numa máquina por cabos, só deixa isso mais estranho. É, ele pode. Mas aí a gente tem Pessoal, que modificar um pouco o sketch, porque onde que ele vai estar pendurado, né? Por aqui? certo. Não, Talvez, e se a gente deixar esse cabo com alguma aparência um pouco mais tecnológica? ok. Essa mangueira aqui, ao mesmo tempo que eu gosto dela, eu não tô gostando dela. Aqui. Deixa eu trocar de lado pra ver se... Eu gostei do jeito que tu botou ela antes. Ah, legal assim também. É porque eu acho que combina um pouco mais e deixa aqui mais... Assim, eu tô tentando deixar essa área um pouco mais simples. E essa área mais Tá, cheia de coisa. Né? O simples versus complexo. ok. O que a gente pode fazer pra tentar deixar esse cajado mais legal? Você acha que é possível? Você acha que dá pra deixar esse negócio um pouco mais tecnológico? Em vez de ser. Pode ser um referencial de cajado, Uhum. no arquétipo do cajado, vai, mas com alguma aparência clínica, alguma aparência industrial, né? Uhum. Tem Por alguma... exemplo, ele poderia ter. Sabe aquela. Sabe quando a gente vai tomar soro e a gente fica carregando Ah, o por que não? cajado com Pode ser um soro por negócio aí? disso, pode ser um negócio disso. É tipo um T assim, não é? É, o T, o E aí T. tem uns bagulho pendurado, não é? Tem o saco pendurado. Exa- Exato. Agora ele é o velhinho do hospital que. Tipo, ele tá mudando muito de aparência, É, ele tipo, tá no mudando. presente. Eu não sei o quanto que isso vai rolar. Vamos tentar. Mas tu sabe que se tu aumentar a coxa dele e a proporção dos joelhos e pata, ele fica estável, né? Eu não sei se tu quer mexer nisso, não tem problema em ele ser o cara da Não, bengala. ele pode ser mais estável. Eu só tava Tu pensando pode também, em tu deixar pode ele. também fazer os braços dele ficar ainda maiores e esguios, né? Posso mexer No bastante nisso. chão. Deixa eu mexer aqui só pra ver se fica legal. Uhum. Porque tu fez ele bem muscular em cima, né? É, ele tá bem muscular. Eu gosto de deixar ele ainda maior, porque o lagarto é grande pra caramba, né? Ele é tipo comprido. A sensação de esguio faz parte dele, né? Uhum. Então eu gosto dessa sensação, eu gosto. Acho legal isso. Eu quero deixar ele ainda mais torto, colocando o braço dele do outro lado. Porque eles são meio Uhum. molinhos, sabe? São. São molinhos e tal. Ah, ficou de fato, tá vendo o pensamento ali? O Certo. esquema é a gente não ficar preso, né? Que nem se eu fosse adiante tentar justificar que tem que Uhum. ter o soro, tem que ter a bengala ou Uhum. uma arma e tal, a gente trava o sketch num nível que fica difícil A gente tá. de justificar. É que tu ia fazer ele se comportar dentro de uma caixinha que ia Uhum. amassar ele, né? Ele ia ficar amassado no conceito. É, exatamente. O esquema é não amassar o bicho. Aqui o rabo pode dar uma sensação ainda melhor de equilíbrio, né? É legal isso, sim. A máscara, eu quero deixar ela mais interessante, mas eu não sei como. A máscara. Eu gosto das máscaras que carregam o tubo também do líquido que ele precisa, mas ia ficar repetitivo.
Se bem que poderiam ter tubinhos menores, na frente ou em cima. Tubinhos menores? Onde? É, Tipo, como pilhas, assim. Quem sabe em cima da máscara como uma crista, ao redor como uma flor, na ponta como um bico, tipo assim? Aqui? mas daí em cima da máscara. Ah, porque tu tá enxergando a máscara como um todo. Eu tô vendo a máscara só onde tá o focinho. Ah, não, ela acaba aqui, mas eu posso estender ela. Eu posso fazer o líquido aqui, ó, dessa forma. Um pouco Uhum, diferente, sabe? legal. E aí a gente tem a possibilidade de deixar ele mais assimétrico, estendendo a Perfeito. máscara para um lado, como se fosse uma máscara. Como se fosse Um, alguma coisa que cobrisse parte do olho dele, sabe? certo. E um capacete, um elmo, É, uma um coisa a mais. capacete, alguma coisa que fosse Darth Vader, que sabe? Alguma coisa tipo assim. Uhum, tá bom. E ela fica ainda mais. Ele fica ainda mais medonho, né? Ele Porque, fica bem mano, ele medonho. perdeu parte do rosto dele, precisa dessa droga pra funcionar, sei lá. Coisa do tipo. Eu queria muito pôr essa crista, ao contrário dele, que esse papo dele, Uhum. mas do jeito que eu organizei a mão dele, eu não tô encontrando solução. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Só pra ver se fica melhor. Certo. Não fica bom, né? Fica ruim. Fica uma cortina Fica uma cortina. E estranha, as né? tangentes não ajudam. É, as tangentes não ajudam, exatamente. Talvez, assim, né? Se fosse um trabalho comercial e tem que ter, eu ia fazer o caramba pra esse negócio encaixar. Não, porque daí vai depender do render e de luz e sombra. Dá pra É, fazer. dá pra fazer, mas Dá pela pra fazer. silhueta em si não fica tão legal assim. Não fica Sem, tão bom. sem a imagem de apoio, não daria pra entender o que que é. É, não dá. Fica estranho. Muito estranho. Mas tu pode fazer essa pelanca aí no braço dele também. Tipo Sabe aqui, ó. dedo grudado de réptil? Então, aí fica legal. Uhum. Pronto. É, sim. Essas pelancas que sobram é bem massa. Esse cano, ele pode sumir da onde ele tava e vir pra cá. Ele pode, sei lá, dar a volta no pescoço dele de uma forma diferente. Até pode dar até a impressão de que ele tem um movimento bem limitado aqui, né? Eu ia te falar, se tu deixar ele curto, parece que ele não pode virar a cabeça pro outro lado, inclusive. Uhum. O que pode ser interessante pro nosso design se for o caso dele ser uma criatura estática, né? Exato. Eu gosto muito de vilões que apresentam bem óbvio como ele é limitado. Tipo, ele é extremamente forte sempre, mas ele é limitado no que ele pode fazer. Os vilões de Metal Gear são assim. O Uhum. cara é sempre muito forte, ele é um absurdo, só que ele é limitado às vezes por até onde ele pode ir, uma sala, uma arma. Esse tipo de desafio é o que faz o vilão interessante. Então, aqui, do jeito que a gente construiu ele tá bem ágil. Ele tá uma Ele tá criatura ágil, tipo, nossa, ele vai pular em você, cara. sim. Ele vai pular. Você quer transformar ele numa criatura mais estática? Eu até gosto, é porque isso faz parte da natureza da criatura, desse bicho, Do né? lagarto, né? Se tu quiser deixar ele mais estranho, a gente pode cortar a cauda dele, literalmente vai ter uma coisa mostrando que foi cortada, né? Uhum. Então um pedaço de prótese mostrando que foi cortado. Tu pode deixar as pernas dele ainda mais estranhas, Uhum. mas a cauda por enquanto serve como também um Ela tá equilíbrio. apoiando ele aqui, tá dando um É, equilíbrio muito bom aqui. não vou mexer nisso então. Ah, o braço ficou. É, esse lado aqui da máscara não tá tão interessante. E se a gente tentar deixar ele mais de lado,
e fazer a mesma coisa que a gente ia fazer aqui, só que com o líquido, algo do tipo assim. Acho que ele vai ficar mais Ah, monstruoso ainda, vai ficar mais interessante. E a entendi. máscara pode ficar mais legal agora, Ah, é legal. né? Ó, agora ele tá mais agressivão ainda, talvez. Cara, esse tipo de design, E aqui ó, daí cabe o... Desculpa. Aí cabe a crista. Pronto. esse tipo de design de bicho antropomórfico com equipamento de respiro, tu lembra nos anos 2000, no final dos anos 90, a quantidade de desenho que tinha com isso? Com Nossa, criatura com tinha equipamento? muito. Cara, tinha muito. Era tipo Dinossauro, a moda, zumbi, né? Era a era moda era só fazer isso. essas duas coisas. Mas eu acho que justamente porque a galera descobriu que era tão legal misturar dois elementos que não são parte do universo um do outro, né? Sim. Cara, fica maneiríssimo isso. Tipo, Tipo, desde onde um lagarto precisaria disso, sabe? Essa é a graça. é, Da onde vocês tiraram isso? exatamente. Aqui a gente pode pôr aquele bagulho ali, ó, esse negócio. Certo. Mas aí a gente tá começando a ter um problema aqui. Ele é um ser pensante? Ou ele é um ser não pensante? Tipo, ele é um Minion? Quando eu vejo criatura que tem equipamento, ele tem cultura. É como se ele soubesse o que ele tá fazendo. Então ele tem alguma racionalidade, sabe? Uhum. E como a gente não sabe se alguém criou ele, se isso aqui fosse amparado por um jogo, como antes tu falou, ele pode ser um Minion controlado. E como a gente vai dar certeza se ele é ciente ou ele é controlado? O que que tu prefere? Eu sinto que tornar ele ciente seria um desafio legal pra gente aqui. E eu sinto que se a gente atribuir mais coisas pra ele segurar e manipular, ele vai ficar cada vez mais ciente. Exato. Que você acha disso? Vamos tentar Vamos, atribuir uma vamos, arma, que nem você falou. vamos. Que tal? O que a gente pode pôr? Talvez um. Pode ser uma arma, pode ser um equipamento só de regulagem, pode ser alguma coisa. Eu gosto do equipamento de regulagem, mas não vejo por que o desafio da arma não possa acontecer. Que tipo de arma a gente põe na mão dele, hein? Uma, Deixa eu ver o negócio aqui. uma espada de pressão. Deixa eu ver. Que é algo mais óbvio ou algo. Talvez precise ser algo que seja fácil de ler, pra gente não se E perder muito na hora de. eu não penso não necessariamente em arma, mas em um objeto que estique esse universo dele. Sabe aqueles cilindros congelados para levar amostras de sangue e outras coisas que a gente vê em filme? Hum, Que eles abrem assim e sai nitrogênio líquido, tipo, um tipo desses cilindros de proteção com aquela marca de biohazard, assim, de perigo de contaminação. Você não cilindro de gosta dessas proteção. coisas? Como é que é o nome disso? Vou ter que procurar, não Tem um sei. nome. Tenta achar pra mim alguma coisa desse universo. Eu sei o que é. Não, não sei o que é. É tipo cilindro de carregar. É coisa pequena ou coisa grande? Como assim? A gente tem, cara, sei lá, desde Eu Sou a Lenda até qualquer jogo de Resident Evil, quando tu tem que carregar alguma amostra e deixar ela em temperatura baixa, tem que colocá-la dentro de um cilindro, e Uhum. eles travam o cilindro e ela vira meio que uma espécie de mala, só que é no formato de um cilindro. Não sabe do que eu tô falando? Não, eu me perdi. Eu pensei que você estava falando de outra coisa. Não sei. Vamos ver se a Tá, gente eu consegue. Ver se você acha isso, daí a gente. não tenho nem ideia de como procurar isso. Mas é um aparato. Não é um aparato científico, né? É só um. A ciência, sem dúvida, é científico. Mas não é tipo um telescópio, é só um transporte. É só um cilindro de transporte. De transporte para outro cilindro. Talvez ele possa carregar uma.
Uma maleta estranha, não sei. Não, mas daí fica estranho pra caramba. Não, uma maleta é estranha Uma demais. maleta, vamos fazer uma maleta pra ele, né? Tipo, uma malinha assim com os papelzinhos saindo. Ele tá indo pro trabalho. Parece que não cabe uma arma aqui, né? Não, vai ficar muito distante, cara. Cara, como é que eu vou encontrar isso pra ti, velho? Bom, qualquer coisa serve, só um. Pode ser outra coisa também. E agora? Bom, então vamos fazer o básico. Enquanto a gente não age isso, Tá. a gente pode simplesmente fazer ele como se fosse um guerreiro, porque tem porte de alguém que vai te machucar. E a gente pode fazer uma espécie de lança ou arma comprida, alguma coisa do tipo assim. Isso pode estar. Pode estar pra cá, pode estar pra lá. Parece de tudo. Talvez. Acho que eu vou voltar naquele lance de algo que. Apoia? Que apoia legal. Eu tô pensando o lance de, tipo, que nem esses caras assim. Normalmente eles vão detetizar o local ou medir o local, né? Uhum. Esse lagarto aqui, ele tá com cara de vilão. Ele tá com cara de vilão agressivo. Ele tá com cara de quem vai infligir dor em alguém. Ele não vai só fazer um trabalho dele ali normal. Eu acho que ele teria que estar muito menos agressivo pra parecer assim, né? Sim. Então talvez algo que tenha, vai, sei lá, uma espécie de lança-chamas ou lança-veneno Sei. ou qualquer coisa do tipo, sabe? Essa é a saída mais corriqueira pra Mais personagens corriqueira. assim, né? É, Sim. mais corriqueira. Mas não Tá deixa de ser bom. uma saída legal. Vamos fazer o que então? Vamos. Não, mas é bom isso. Esse lixador, né? Tipo, ele tem uma haste de ferro comprida. Legal. É coeso, pelo menos. Uhum. Eu tô pensando como que eu grudo isso pra ficar legal. Talvez. Acho que pra ser mais legal ainda, a pose dele tinha que mudar, né? Ele tinha que estar mais, tipo. Um pouco. Talvez. Carregando o negócio assim. Mas aquela pose anterior que tu tinha feito no braço da direita cabia bem. Uma coisa acoplada no antebraço dele. Uhum. Não, cabe sim. Eu tô pensando que pra deixar ele ainda mais consciente, sabe? Uma criatura que pensa, que age, que Uhum. pensa, que tem cultura e Uhum. tal. A pose dele talvez poderia ter sido mais só a fim de Uhum. exploração mesmo. Exploração. Poderia ter sido algo muito mais assim, ó. Sabe? Ele tem coisas acopladas nele aqui atrás, tem o cano e tal. E aí aqui tem o negócio que espalha o veneno, por exemplo, né? Que daí ele seria um animal menos
menos agressivo, né? Coisa do tipo assim. Posso colocar um vidro nele aqui que vai ficar uma maneira. Por onde eu posso conectar esse negócio, hein? Talvez... Ele pode ser. Ele pode ser interdependente se ele tivesse uma dessas cápsulas nele também. Uhum. Assim como tem a máscara, né? Ele pode ser interdependente. Ou tu pode ainda brincar novamente com os cabos e conectar nele. Mas a brincadeira. Cara, se esse cabo fosse conectado diretamente nele, ia fazer pensar também. E se fosse conectado nele, daria pra deixar ainda mais evidente aquele lance de que ele ele é uma criatura que tem algo dentro de si e que vai jogar pros outros, né? Isso, exato. E ele carrega esse negócio, e esse negócio pode ser venenoso e tal, assim. Tô pensando que isso aqui talvez possa ser ligado diretamente aqui. Por cima? Uhum. Talvez por aqui, mas eu tô pensando como que isso vai... Como é intricado, né? Tipo, tem tanta coisa pra conectar e pra pensar que uma vez que você descobre o que você vai fazer, você tem que fazer bonito. Então, Sim. pode ser por aqui, né? Pode ser por essa... A pose não ajuda, mas Não, pose não ajuda. o cano da arma. Sabe o efeito de sobreposição de costura que vai pra baixo e pra cima? E se tiver cano dentro dele, Sai na do onde tem a pulso. arma? Pode sair do pulso, né? Hã? Pode ser algo que... Porque assim, o lagarto ele até tem já essas dobras, né? Ele tem umas Tem. linhas e umas coisas que podem muito bem ser coisas por baixo da pele. Exato. Uhum. A gente aproveitou pouco, né? Tu usou ele mais liso, mas as camadas dele também sugerem essa coisa interna, como tu falou. Uhum. Tá vendo, cara? Esse bicho pede pra ser vilão, ele é muito doido. É, eu vou até explorar fazer ele como uma criatura fofinha. Só de, só de Pra ver brincadeira. se sai. Tá? Eu não sei fazer lança-chamas. Deixa eu procurar um lança-chamas, só pra eu ter uma ideia de como ele é. É tipo um cano. Lança-chamas. Cara, tem uma variedade grande. Tá, tem um lança-chamas aqui que parece uma Nerf, sabe? Arma de É brinquedo. do Elon Musk. É do Elon Musk, né? Uhum. O nome é Boring? É, The Boring Boring Company. Company. Não, mas o dele não é esse o nome. É sim, é sim. É o Boring Company. Parece que teve todo um lance lá de que não podia, daí ele mudou. Uhum. E parece que no fim o nome do produto é Isto Não É um Lança-Chamas, qualquer coisa assim. E claramente é um lança-chamas, então. O lagarto aqui é bem humanoide, né? Agora, fica meio longe de conseguir aplicar esse negócio que vem por dentro por causa da distância da coisa, né? Fica meio difícil Sim. de deixar aqui. Aí vem todo o trabalho de tentar pensar em cultura, tentar pensar em
indícios de texturas Uhum. e como que a gente diz que esse negócio funciona e tal. A própria paleta de cores teria todo um outro trabalho Uhum. para as evidências do líquido. Ah, tá curioso o teu lança-chamas porque a parte ali do antebraço parece um bambu oco. Parece aqui, né? Eu tô pensando como que. Eu fiz, tipo, tentando encaixar mesmo aqui, mostrar um encaixe. Tô explorando aqui pra ver se fica legal. Fazer de novo saindo. Hum. Cara, se tivesse em partes com divisórias mecânicas mais explícitas, isso é claramente um redesign de algum vilão de Mega Man, sabe? Sim, é verdade. Biohazard Man. É bem isso mesmo. Nossa, eu adorava Mega Man. É genial. Era muito legal. Eu adorava esse negócio. Bom, é o suficiente pra dizer que funciona, que existe. Isso aqui pode sair do mesmo lado. Eu acho que eu gostaria muito de ampliar isso aqui, sabe? Deixar ainda maior e deixar ele mais estranho ainda. Deixa eu ver se eu consigo. Vai, transforma ele numa coisa abissal, que Ele não fica deveria ainda mais existir. perigoso, não sei. Quão estranho ele vai ficar. Tu já pegou trabalhos que teve que fazer design de criatura? De concept, Uhum. não exatamente. Eu trabalhei bastante com fantasia, mas não com concept. É uma coisa que, sinceramente, eu não tenho muita vontade de trabalhar com concept. Eu Sério? gosto muito de concept, mas eu gosto de pra mim, sabe? E trabalho comercial é diferente, né? Então, Uhum. eu gosto muito mais de ter o espaço pra mim, pra eu mesmo criar e fazer minhas piras e do jeito que eu quiser, do que ter que atender uma necessidade do cliente. Eu trabalhei uma vez, mas não gostei. Não foi muito legal. Não é Talvez pra eu ti. pegue outros trabalhos que sejam bem legais. Talvez tenha sido só a minha experiência. Sim. Por enquanto, eu acho que eu quero continuar trabalhando com ilustração mesmo. Eu gosto bastante. Ele ficou mais monstrão, né? Com certeza. Se divertindo muito com o bicho ficando cada vez mais grotesco. Pô, legal, mano. Ah, da hora. Legal, pô. Daqui a pouco, dependendo da proporção do tamanho dele, se tu botar uma pessoa bem pequenininha ali, ele vira também um vilão de Godzilla, né? É, já, já. Mas justamente porque ele tem esses aparatos tão é, que a gente está acostumado a ver em forma humana, Uhum. fica um pouco difícil de justificar aquele gigante, né? Tipo, parece que não faz sentido uma criatura desse tamanho Tá. assim, né? Tipo, casinha aqui assim. Não, Usar essas coisas não soa estranho? soa, porque isso é da proporção do homem, né? Não de algo assim. Uhum, Por algum motivo não encaixa. Mas talvez seja pela familiaridade e não ter visto isso em outras obras de ficção. sim, Mas se for pela lógica comum, realmente não faz sentido. não faz muito sentido. O... Porque eu também penso na lógica da coisa em si, né? Uhum. O... Para você fazer um produto desse, você precisa de algo maior ainda para fazer essas coisas. Então, da onde Justamente. vem a Qualquer fábrica que empresa. faz as coisas da máscara do Godzilla, né? Tipo, Cadê o molde pra isso, né? Também tem cadê um o prédio. molde, a droga do molde, né? É muito, muito abstrato, muito grande, muito estranho. Concordo.
Tu vai refinar agora os traços? Tu tá fazendo modificações ainda? Eu tava pensando em dar uma refinada e repensando ele. Se você tiver qualquer sugestão, aí a hora seria mais ou menos agora de Bom, tentar deixar ele cada vez mais interessante. Eu ainda não sei exatamente o que a gente pode fazer. Seria o caso de, é claro, fazer muito estudo, pegar muitas referências, mas a gente está com esse projeto de algo mais experimental, né? Que é muito divertido. por algum motivo, tenho interesse em ver o tubo das costas maior. Isso aqui? Ele tá um pouco. O tubo central, né? Ali Uhum. do plug. Ele tá pequeno comparado a toda a função que ele faz na criatura. Ou se tu gostou dele assim, quem sabe ter. Já que tem esse tubo na horizontal, ter tubos na vertical. Pra dizer que tem. É mais ou menos assim, exatamente. Tipo, começa a lembrar algo meio motor, né? Daí se a gente repete muito, fica motor, né? Mas se deixar assimétrico, ele até fica interessante. Uns pistões, né? É, lembra os pistões. Já que o foco tá aí, Uhum. a gente mostra que tem um certo acúmulo. E se tu quiser deixar ele gore, poderia ter na espinha dele os tubos que vêm e vão pra dentro da carne dele, sabe? Como assim? Igual linha de costura pra te passar no tecido, tem um tubo pra dentro e um pra fora, pra dentro. O Ah, tubo da mangueira vai cruzando, entendi. vai Ou a gente cruzando, né? pode fazer o lance do Matrix, né? Os furos. Que, Ou os furos que também também. tem no Evangelion bastante, né? Evangelion. Boa ideia. Esse lance do gore, ele é muito interessante porque é meio que a solução para muita coisa, mas ao mesmo tempo nem sempre é a solução mais bonita, né? Não, com certeza que não. E a Com gente certeza. fica. Porque tem um tom de transformação, assim, limpo, né? Uhum, Clean. Tipo, ele é grotesco, mas para deixar horroroso, aí tu começa a deixar ele furado, transpassado, costurado. uhum. É de se pensar, por exemplo, não existe beleza. Por exemplo, o Nemesis. O Nemesis não é um design bonito, ele não é bonito de se ver, mas ele é irado. Uhum. Por que será que a gente tem essa atração, né? O Nemesis ele é grotesco, cara. Ele é Não, tipo horrível, bicho estranho do caramba, né? mas ele é aclamado como um dos melhores vilões e tem esse Uhum. lugar na cultura pop. É curioso ter alguém fascinado por designs assim, né? Eu sei que tu tem interesse em coisas sombrias, por exemplo, mas eu nunca vi tu fazendo designs horrendos, sabe? É, eu fazia muito. Eu fazia muitos designs feios, horrendos, de gente morrendo e sangue, sabe? Coisa assim saindo mesmo, e vermes e O que, tal. que aconteceu? Era pilha de adolescente? Eu percebi que eu fazia isso porque eu não sabia fazer algo melhor, Ah, sabe? entendi. É exatamente isso que eu acabei de falar do design ser bonito. Eu percebi que eu gosto muito mais de coisas bonitas do que de coisas gore. Eu Uhum, gosto do impacto que o gore causa, mas eu gosto do impacto, não do gore. entendi. Então, eu ainda tô nesse esquema de encontrar uma voz e de querer ser alguém e tal, e pensar nisso de maneira mais madura. Né? Isso é um processo que todo artista passa o tempo todo. Só que uh, uma das coisas que eu descobri é que o gore não me atrai tanto mais quanto atraía antes. Entendi. E ele Isso pode estava a ser um processo. serviço de uma demonstração de algo que eu gosto, mas que não era a melhor forma. Tu tava, como tu falou, né? Tu tava interessado no impacto. E muita coisa gera impacto. A beleza em si gera impacto, né? O Uhum. gore em si gera impacto. Tu acabou descobrindo outro meio pro mesmo fim, talvez. É. Eu ando percebendo que eu gosto muito de coisas mais elegantes, Uhum. que, que tem que compartilham um aspecto com o gore, né? Que é o da apresentação. O gore Isso. é uma apresentação, tipo, olha esse zumbi com os intestinos saindo, sabe? E isso te Exatamente. choca e é estranho por causa disso. A apresentação diz muito. É.
Mas. Exato, exato. A coisa, por exemplo, o zumbi da entranha pra fora, ele deslumbra, né? O que que é o deslumbre? É tu ficar paralisado prestando atenção, né? Uhum, Assim como a elegância extrema também deslumbra, tu também fica paralisado pelo que tu vê, né? Tá uhum. tudo na apresentação, verdade. Apresentação. Agora, entender isso é xarope, né? E aí vai do que você quer mostrar, de como você quer contar as coisas, qual é o seu objetivo enquanto artista, o que você quer fazer. Às vezes você só quer desenhar o negócio, mas por mais que alguém diga que só quer desenhar uma coisa, ele quer mostrar algo com isso. E esse artista que diz isso, ele pode ser do tipo que, não complica as coisas, eu só quero me divertir e tal. Mas no fim Certo. tem algo ali, que ele não esteja ciente no momento, mas tem algo ali. Que ele Porque pode se querer saiu da trabalhar. mente de alguém, se saiu da mente de alguém, carrega consigo o que aquela pessoa gosta, teme ou aprecia, né? Uhum, Então, por mais que eu diga que eu só quero me divertir, não me enche de questões, é inevitável que vai carregar várias questões difíceis também. sim. Umas mais fáceis de encontrar resposta, outras um pouco mais difíceis, mas todos nós temos. Esse lance que a gente propõe na mentoria, de discutir essas coisas, tem gente que não está no momento de discutir isso, não quer nem saber disso e tal. E tem gente que quer só discutir isso, porque é Exato. o que é importante para esse artista no momento. E a gente tem que aprender a identificar em que momento a gente está e procurar os cursos certos pra gente, né? A gente às vezes está tão perdido que a gente, eu não sei mais o que fazer, eu já sei desenhar isso aqui que atende certa demanda do mercado, mas eu não tenho certeza do que eu quero fazer com a minha vida e eu tô triste. Talvez seja o Uhum. momento de você começar a pensar no que você quer dizer, no que você quer falar pro mundo, esse tipo de coisa, sabe? Justo. Eu já vi tu comentando uma vez sobre, por exemplo, evidente que toda a sabedoria e todo o conhecimento que os fundamentos dão vão até o final da carreira de qualquer artista. Uhum. Tu passa pela espiral de conhecimento, tu sempre está passando por esses conteúdos de novo e de novo. Mas eu já vi uma vez tu comentando dos artistas que ficam ciclicamente nos cursos de fundamento. Sim, Lembra quando tu falou isso? sim. Eu, Às vezes é um jeito de tu querer encontrar uma resposta achando que tá naquele lugar, mas já não tá mais, né? É, Não eu tá acho, mais naquele. eu acho que é isso mesmo, de querer encontrar uma resposta e não estar lá mais no lugar, na hora para isso, né? E eu também acho que é uma zona de conforto. Por mais desesperador que isso possa soar, a pessoa que talvez fique muito tempo nos fundamentos e diz: eu não vou fazer uma pintura final, ou eu não vou trabalhar com isso porque eu ainda não dominei como é que é a anatomia humana, parece tosco, um pouco tosco dizer isso, mas eu acho que desculpa para a pessoa não se comprometer com algo. E tá, tu tá me dizendo então que por mais que tenha essa mínima insegurança de não dominar os fundamentos, é só com o trabalho ou com o job que tu vai se elevar um pouco, que é que tu vai quebrar essa barreira, Não e tu tem que se jogar exatamente um pouco. não Hum, exatamente com o job, né, com o trabalho em si. Você não precisa trabalhar com isso para ser um artista. O artista ele vai ser por ele praticar arte, né? O que eu estou correto. dizendo não é o trabalho que vai te fazer um artista de sucesso. Você pode ser um artista por hobby, mas se você quer ser um artista maduro, você vai ter que passar por situações em que você põe sua arte em prática, né? Se a sua vida é só sketch, se esse for o seu objetivo, ok. Mas se você quer produzir coisas e finalizar elas e apresentar elas, então aí você tem que encarar o que muitas pessoas, aí volta, porque é um tipo específico, não é todo mundo. O que muitas pessoas fazem que é ficar travado nos fundamentos. O cara, ele ainda não decorou como faz metal. Então, porque ele não Tá, descobriu ainda como faz essa caixinha, ele não se sente bom o suficiente para ir fazer um desenho sobre metal, entendi, né? Tipo um golem metálico atacando uma cidade ou atacando uma pessoa. Daí entendi. ele diz para si mesmo: né? Eu não sei desenhar pessoas, então eu não vou finalizar uma peça em que há pessoas. Para tirar isso da consciência, é só olhar as produções comerciais. Está cheio de erro. Está repleto de erro. Todo mundo erra, sabe? Normal. Então você não precisa ser o próximo.
insert great artist, sabe? Você não Tá, precisa ser ele. Você pode ser qualquer pessoa, cara. Então, fica tranquilo. justo. Eu, E eu sabe o digo, que eu digo isso porque eu pensei assim durante muito tempo, sabe? De ficar certo. preso e tal, então eu sei. Acaba sendo, acaba sendo um ciclo narrativo até repetitivo entre a evolução consciente do artista, né? Dá para até Uhum, escrever um livro, se duvidar. O que é que se repete em questão de medos, inseguranças, certezas e experimentações, né? uhum, Tipo, o que o Lucas passou, outros passaram numa média bem similar, querendo ou não. é. Existem aqueles que não vão passar, sem dúvida. Tem um outro tipo de consciência, nasce em um outro tipo de cenário e acaba se livrando dessa. Mas é quase um padrão. Eu fico imaginando que, assim, o meu pai, ele era músico e ele também Hum, pintava quadro por hobby. Mas ele teve um legal. surto de fazer isso. Ele não era pintor, né? Então Teve eu um momento, tive... Oi? ele teve um momento de pintura. Ele teve um momento, foi em 2002, qualquer coisa assim. Ele comprou uma revista de como fazer pintura e ele comprou uns quadros, comprou tinta e fez, sabe? Uhum. Simples assim, sentou e fez. E ficou Nossa. bom, mas ficou ótimo, né? Então, ele era músico, ele não era pintor. Mas eu tive um parâmetro do que era ter alguém incentivando e dizendo, ah, faz, tal, não sei o quê. Mas Legal, foi legal. pouco, foi bem pouco. A maioria das coisas eu fiz mais por mim mesmo. Então eu fico imaginando como que é para filhos de artistas bons mesmo, sabe? O cara que vai lá e trabalha com isso, ou que tem um hobby Justo. muito levando a sério, esse tipo de coisa, sabe? Fico pensando se é diferente, se eles passam pelas mesmas crises. É o que que tu tá acostumado a ouvir na mesa do almoço sobre esse tipo de mercado, né? Deve ser uma É, experiência boa também. já pensou que legal? Exato. Às vezes não é tão romântico como a gente tá pensando que é, né? Porque é um Uhum. trabalho, querendo ou não. Mas deve ser pelo menos mais apaziguador, do tipo, algum conselho um pouco mais objetivo, em vez de só ficar tateando no escuro, às vezes, como a gente faz aqui, né? Do Uhum. tipo, não, vai chegar o momento certo. Tipo, qual que é o momento certo, né? É meio obscuro na trajetória individual de cada um. E ao mesmo tempo eu fico me perguntando se realmente seria algo mais objetivo, porque eu fico pensando por mim mesmo às vezes. Tem hora que eu recebo algumas perguntas no Facebook, alguém chega pra mim e pergunta alguma coisa, sabe? Uhum. E eu olho pra essa pessoa e falo assim, mano, não sei. Nem ideia. Nem ideia. E eu fico pensando bastante sobre isso e o quanto que a gente precisa mesmo saber de algumas respostas, né? Às vezes é só fantasia mesmo, Pode ser. né? Agora, tem coisas que sim, né? Se alguém chegar para mim e falar, Lucas, o que você acha de estudar anatomia? É importante? Eu falo, claro, com certeza, tem que estudar. E essas são as perguntas mais óbvias. Então, tudo tem Eu vi que seu eu vi que lugar. tu ampliou um pouco os cabos menores ali, como uma espécie de. Eu tava pensando uma coisa. Tava pensando quão legal seria se esses cabos entrassem mais nele. Que nem a gente tava Uhum, comentando antes, sabe? uhum. E ficasse por baixo da veia. É, bem, exato, bem gore, assim. exato. Isso é legal. E legal, ficou bem legal estendido ali nas costas também. Uhum. Aqui seria o caso de eu pegar isso aqui e com certeza refinar esse sketch de novo, fazer outro sketch e até chegar num resultado bem massa. Eu gostei desse efeito visual de expansão, assim, sabe? Certo. Então talvez pudesse deixar isso ainda mais maneirinho É, pra... mas tá bem interessante. Legal. Foi mais um sketch É, mesmo, né? Fazer isso na sim, tinta logo, precisa ter mais certeza do que tá fazendo, senão fica uma droga. Então, mas comparando com as experimentações anteriores, agora que a gente teve uma bússola de quem é ele, o que que tu acha? Colaborou? Porque agora a exploração ela ficou bem mais centrada, né? foi uma exploração em conjunto, na verdade, né? Não deixa de ser uma exploração, porque é o processo inicial de qualquer concept, de definição do que existe, de onde vai, o briefing e tal, mas ela foi muito menos experimental do que as outras. As outras, Bem, muito mais tipo, tem um negócio aqui que a gente vai simplesmente pôr porque acha bonito e vamos exato. tentar deixá-la mais legal, né?
Você já viu aquele livro... Como é que é o nome? Above the Timberline? Não, acho que não. Esse livro aqui. Não, Esse não livro é conheço. muito bom, cara. Eu tava falando de histórias, né, de criar coisas e tal, assim. Ele é uma história que é basicamente um livro, uma história ilustrada, né? Então, as ilustrações são o protagonista do livro, com certeza. E tem uma história bem bacaninha, pá. E pra quem... Isso fica mais de dica pros espectadores, né? Quem quer explorar esse lado da ilustração e da história, mais voltado para a ilustração e menos para escrever um livro ou para fazer concepts, esse livro é uma boa ideia. Como é que você chegou nele? Oi? Parece legal. Como é que você chegou nele? Eu tava conversando com o Felipe Pagliuso. Felipe Pagliuso? Sobre histórias e criar ilustrações com histórias e tal. E ele me recomendou esse livro, foi bem bacana. É legal o trabalho gráfico aqui, né? Tipo, tem uma mescla, não é aquele típico figura e texto, é Uhum. uma mescla das duas coisas na editoração. Ele lembra o... Ele lembra editoração de livro de RPG. Tá bem curioso isso. Sim. Ele, E ele daí lembra o trabalho do James hum, Gurney. bastante. Né? E daí tu tá me dizendo então que a imagem ela não é só uma ilustração pro que tu lê, ela é também a coisa que tu lê. Como assim? E o texto meio imagem, é isso? Ele Pra é. entender o que Ele tá é. acontecendo? Ele é bem. Ele tem um texto-chave que vai amparar a imagem, mas ele vai. O protagonista da coisa toda é a imagem ainda. Né? Ok, que legal. E isso eu achei bem interessante, foi pelo menos como eu senti a coisa toda. Né? Eu não terminei de ler a história, mas são coisas bem curtinhas, assim, são frases bem curtinhas. Tem um momento de bastante texto e tal. Mas, por exemplo, tem uma cena que mostra o pessoal no maquinário de um balão. É tipo uma nave, assim. Como se fosse um balão. Como que chama? Aqueles dirigíveis. Dirigível. E o interessante é que mostra o texto, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um cara falando com o capitão falando com o cara que vai analisar o tempo, o cara que vai Uhum. analisar o tempo vai dar o feedback para ele, daí outra pessoa vai dizer tal coisa, outra pessoa vai dizer tal coisa, e outra pessoa vai falar outra coisa, e assim vai. E você imagina todo aquele monte de gente falando, sabe? E Legal. fazendo e falando, e toda aquela bagunça de, sei lá, mexer em equipamentos. E a figura é duas páginas na horizontal, assim, de figuras uma do lado da outra, mexendo em maquinários da nave e tal. Então é muito interessante como ele casa as duas coisas. É muito, muito legal Eu tô mesmo. olhando aqui, tô bem interessante mesmo. É muito legal. Vale bastante a pena para quem gosta de contar histórias, mas o- quer ter uma certa ênfase na ilustração ainda. E eu tava vendo aqui, o autor é o Gregory Manches Manchas, e isso. é o próprio ilustrador. Sim, sim. É o próprio ilustrador, cara. É bom pra burro. E ele adora ambientes nevados, né? Não, tudo é neve. Tudo é neve nesse lugar aí. Tudo de neve. Um filme que foi uma adaptação ruim da Bússola de Ouro, que é meio. Eu vou fazer uma comparação ridícula e não é isso, mas é meio que Nárnia do gelo. Nárnia do Gelo. Boa. Mais ou menos. Cara, tá bem legal essa criatura. Bem Valeu. legal. Obrigado. Eu sinto que gostaria de melhorá-la bem mais, deixar ela bem mais legal. Mas isso é o de sempre, né? Quando a gente faz um experimento assim. Sim. De novo, aquele papo, né? De honrar a referência que a gente tem. É bom a gente ter sempre muitas referências, e aqui a gente faz uma coisa que é meio que contraditório para alguns artistas, que é pegar poucas referências para lidar com esse tipo de situação. É um exercício que a gente está mostrando só, isso não é comercial. E quando eu vou trabalhar eu mesmo, eu faço um board de referências. Eu pego inúmeras referências. Pego um monte de referências aqui,
um monte de referência de lagarto, um monte de referência de equipamentos, e exploro, e testo, e faço isso, faço aquilo. E aqui não, aqui a gente está praticamente se divertindo e contando um pouco sobre como a gente vê as coisas, né? Justo. Então não entendam que é assim que faz. Parte disso é assim. Parte disso. É só uma Não vejo brincadeira. porque, não vejo porque em algum momento a gente fazer um vídeo extenso de 2 ou 3 partes, Uhum. dessa maneira que tu sempre menciona, sabe? Pensando Sim, no comercial, pensando no moodboard, por que não, né? a gente pode focar nisso um tempo e se for do interesse da galera a gente publica, porque é claro que é um processo mais pessoal de cada um e pá, mas tem o seu valor mostrar pra todo mundo como faz, né? Enfim. Bom, eu acho que por aqui já é o suficiente pra mostrar. Tem alguma coisa que você gostaria de enfatizar, mano? Não, cara, eu gostei dos respiros que tu deu no design, nas ampliações, nos testes. Teve até a sugestão de uma segunda pose, né? Foi legal isso, de pensar como é que Só ali de... aquele esguichador. E Uhum. eu fiquei bem contente com a solução, até porque a gente propôs desde o início quem ele seria, né? Uhum. Esse vilão venenoso, com tubos e plugs. Eu acho que foi uma boa recompensa pela experimentação, sim. Com certeza a gente pode, de novo, melhorar ele e tal, mas isso se deu porque a gente passou o quê? Alguns minutos só, acho que 20, né? Talvez 15, 20, 15, pensando 15. nele de maneira muito superficial, né? Isso. Vale muito a Exato. pena pegar personagens da cultura mesmo, pop, que, que representem o que a gente quer mostrar e colocar eles lado a lado, dar uma medida, ver se realmente vale a pena, sabe? Esse tipo de coisa. Pra ver, porque às vezes a gente tem uma ideia que parece muito boa, mas ela é ruim pra caramba. Só Então. pelo, só pela uma perspectiva, dando uma perspectiva, Uhum. do jeito que ele tá, a pose e tudo mais, vê se o lança-chama dele, ele não tá apoiado no lança-chamas. Tipo, e eu lembrei do lance da bengala. A bengala poderia ter um sentido duplo, né? Poderia ser o Uhum. tubo onde expele a coisa e aonde ele se apoia também. Tem um sentido É, meio duplo. acaba que. Parece, né? Parece. É Mas verdade. é só uma brincadeira. Legal, legal. Bom, é isso aí, guys. A gente encerra por aqui. Coisas que eu gostaria de ter tido ideias melhores seria de fazer uma roupa mesmo pra ele, não só o orgânico por Uhum. cima, que eu acho que ficou legal, mas com certeza pensando mais daria pra fazer coisas ainda mais interessantes, mas aí é limitação da coisa mesmo, né? E é isso aí. A gente se vê na próxima. Na próxima, o que a gente pode fazer, Matheus? Talvez outro design, só que com tinta direto, talvez, algo mais. Eu acho que é legal alternar tanto a line quanto aqueles que já começam direto na cor, sabe? Uhum. Beleza. Isso dá E influência para novos testes. é isso aí. Se por um acaso alguém tiver algum design que gostaria de mandar pra gente dar uma olhada, fiquem à vontade para mandar. A gente tem, no nosso canal, tem o nosso site, tem a nossa mentoria. Vocês podem mandar por aquele e-mail se vocês quiserem. A gente pode colocar o e-mail aí na descrição do vídeo para facilitar, né, Matheus? Fica mais Exatamente. facinho. Então vai estar tudo na descrição. Isso. A gente agradece e é isso. Obrigado, Lucas. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus. Valeu. Até mais.